Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Já sabe que este é o podcast da DEC Proteste que lhe traz dicas de poupança. E hoje vamos poupar numa daquelas coisas que provavelmente traz muitas dores de cabeça à maior parte dos proprietários de imóveis, que são as obras de condomínio. E por isso temos connosco a Sofia Lima. Sofia, bem-vinda mais uma vez aqui ao Pode Poupar. Sofia, eu estava a dizer que obras de condomínio são geralmente sinónimo de dor de cabeça e tu bem sabes que muitas questões te chegam todos os dias sobre este tema. É de facto um tema que traz muitos problemas na vida em comunidade, na vida em condomínio. Sim, em particular, por exemplo, e agora isto um bocadinho a propósito do fenómeno que temos vindo a experienciar, infelizmente, para muitos condomínios, tem havido muitos problemas ao nível das infiltrações, e sim, é sem dúvida diria que é um dos principais problemas ou uma das principais fontes de conflito a nível do condomínio. Sim, agora com invernos chuvosos como Exato. de facto tem sido uma agravante sem dúvida nenhuma. E começamos precisamente por este inverno horrível que temos tido em termos de clima, com mau tempo, com tragédias, com muita gente com as casas danificadas, sobretudo muitos telhados que ficaram destruídos e com isso a água a entrar para dentro de casa, portanto, obrigatoriamente muitos danos também por água dentro de casa. Nós estamos a falar de condomínios que também foram afetados, porque houve muitas moradias afetadas e muitos prédios afetados, e falou-se muito nos apoios que o Estado tem disponibilizado para as famílias poderem recuperar as suas habitações. Afinal, os condomínios estão ou não estão elegíveis para terem direito a estes apoios do Estado? Assim, os condomínios também também terão direito a este tipo de apoio, portanto, este apoio, portanto, será aplicável neste caso a todas as áreas que foram afetadas pela situação de calamidade, portanto, e neste caso as partes comuns também estão afetas a este tipo de apoio. Existe uma particularidade na legislação pelo facto de a administração de condomínio poder representar os titulares, ou seja, os proprietários das frações autónomas, para poderem agilizar este processo de uma forma mais célere e mais rápida. Porque, na verdade, o que está aqui em causa, na maioria dos casos, será ao nível da reparação dos telhados de cobertura, ao nível da impermeabilização, por exemplo, também dos terraços de cobertura, também as paredes externas. Portanto, todas essas situações, portanto, poderão ser abrangidas pelos apoios do Estado. Agora, quando estamos a falar de apoios do Estado, há que ter em consideração que o apoio será um apoio a 100%, mas esse apoio, portanto, será concedido depois de deduzido os eventuais prémios, portanto, as eventuais indenizações de seguro, ou eventualmente outros apoios que possam ser dados. Portanto, depois de deduzido esse valor, portanto, o apoio será a 100%. No entanto, ou seja, aquilo que o seguro cobre, exatamente, a diferença, paga, aquilo que o seguro não cobrir, é que entra o apoio do Estado. Existe o apoio do Estado, é o tal apoio a 100%, mas este apoio de 100% é uma condicionante, porque existe um limite máximo a conceder por prédio. Uhum. Estamos a falar de um limite máximo total de 10 mil euros por prédio, sendo certo, também poderá esse limite ser de 5 mil euros, mas neste caso aqui estamos a falar de situações mais simples. Portanto, estamos a falar de situações em que, portanto, é reportada a situação através de um registro fotográfico, portanto, e há uma dispensa de vistoria, isto tendo em conta, portanto, agilizar rapidamente o processo, portanto, e acudir rapidamente às populações que estão a carecer neste prejuízos caso. mais curtos, até 5 mil euros. Pode ser só assim, com fotografias? Basta uma fotografia, portanto, eu diria que basta quase praticamente uma prova visual, portanto, há alguma estimativa em relação ao valor da indemnização, ou da compensação, ou do apoio, como se queira designar, e, portanto, bem rapidamente o apoio, portanto, chegará a quem de direito. Para 5 mil euros. Acima de 5 mil euros e até 10 mil, dizes tu? Exatamente. Até 10 mil, aí sim já implica uma vistoria, que tem que se candidatar à mesma. A administração do condomínio pode se candidatar em nome do condomínio todo, para ter um apoio, e aí é um apoio até 10 mil euros. Sim, para todo o condomínio. Exatamente, porque esse apoio, nesse caso, portanto, irá abranger, portanto, as áreas comuns que foram afetadas por esta situação de calamidade. E, como referi, estamos a falar dos telhados, estamos a falar tanto das paredes exteriores do prédio, ou seja, todas as áreas que foram afetadas diretamente pela tempestade, portanto, serão alvo de reparação e serão alvo de apoio. E estamos a falar de um apoio, digamos, a fundo perdido, ninguém tem que devolver nada depois. Exatamente, é um apoio, portanto, é um apoio, neste caso, os 100%, portanto, o valor que é concedido 100%, portanto, será um apoio a fundo perdido. Muito bem. Neste caso, o administrador representa todo o condomínio e pede o apoio para o prédio. Estávamos a falar apenas de partes comuns, portanto não estão aqui abrangidas
eventuais danos dentro das casas das pessoas, mas estamos a falar de partes comuns e essa é uma questão. Nós aqui há uns dias tivemos, eu e tu, Sofia, num webinar dedicado a obras de condomínio, precisamente um webinar que a DECO Proteste realizou em exclusivo para os subscritores da DECO Proteste que já estão connosco há mais anos, os subscritores mais antigos, foi assim um presente exclusivo que lhes demos, precisamente um webinar sobre obras de condomínio, onde respondemos minuciosamente a cada uma das perguntas que nos foram feitas pelos participantes e percebemos, Sofia, eu e tu percebemos claramente que telhados, terraços, varandas, tudo aquilo que são as partes comuns dos condomínios, há muitas dúvidas ainda dos consumidores em perceber até onde é que é parte comum e até onde é que é a responsabilidade minha individual. Portanto, telhados, se calhar, é aquilo que provavelmente não oferece muitas dificuldades, é comum, sim, mas quando falamos em varandas, quando falamos em terraços, já não é assim tão simples. Sim, isso é verdade. E é natural que essas dúvidas existam porque nem sempre é clara a situação se trata de uma parte comum ou não. Eu diria que ao nível do terraço, e quando estamos a falar do telhado do edifício, aí não existem quaisquer dúvidas. É de como todos. óbvio, é uma questão intuitiva, é de todos. Tanto paga o resto de chão como paga o último andar. Todos, pagam todos de igual modo, ou melhor, de acordo com a premiolagem. No entanto, podem suscitar dúvidas ao nível, por exemplo, dos terraços de cobertura, e quando estamos a falar de terraços de cobertura, por exemplo, estamos a falar de pisos intermédios, em que alguém tem por exemplo, um terraço, e esse terraço poderá fazer, por exemplo, representar portanto, o teto, o telhado de uma outra fração, portanto, nesse caso, esses terraços de cobertura também são partes comuns do condomínio. Mesmo que o terraço seja de acesso exclusivo do primeiro esquerdo? Exatamente, se for do primeiro esquerdo ainda assim é uma parte comum. Só que existe aqui um pequeno detalhe que tem toda a importância, que é o facto de, portanto, trata-se de uma parte comum, significa que nesta situação as despesas em caso de manutenção, em caso de despesas de conservação, essas despesas são imputadas, são da responsabilidade do condomínio. De todos. Mesmo que não tenham acesso nunca ao terraço. Exatamente. À exceção de caso exista, por exemplo, uma infiltração que seja provocada por uma situação de negligência por parte dessa pessoa que está a usufruir, desse condomínio que está a usufruir do senhor do primeiro esquerdo, aí nesse caso a responsabilidade pela reparação e pela reparação, portanto, será seguramente do senhor do primeiro esquerdo. Portanto, ele foi o responsável por aquele dano, digamos assim. Essa é a principal diferença, porque é muito comum colocar-se a questão de se aquele terraço está afeto àquela fração, a responsabilidade é da fração. Não é assim. Não é assim. Faz parte do prédio. Mesmo que seja de uso só de alguns dos condóminos. E em relação às varandas, também existem muitas dúvidas sobre varandas que nós recebemos. Existem muitas dúvidas em relação às varandas, porque isto fazendo aqui um pequeno enquadramento, a legislação define claramente quais são as partes comuns, e quanto a essas estamos a falar dos terraços, estamos a falar dos pilares, das paredes exteriores, portanto todas essas partes não existem quaisquer dúvidas relativamente elevadores, escadas. Os elevadores já não, já estamos a falar de partes que se presumem comuns. Okay. Portanto, ou seja, se o título constitutivo não disser nada em contrário, em princípio será uma parte comum. Sim. Agora, a questão é que nas varandas, as varandas não são mencionadas na legislação e existem algumas dúvidas em relação a essa questão. Aquilo que nós na DECO Proteste consideramos é que tanto toda a parte exterior da varanda é uma parte comum. Portanto, se estivermos a falar de realização de obras de conservação, uma pintura da fachada do prédio, portanto, neste caso, a varanda e a pintura do prédio tem que ser assegurada pelo condomínio. Sim, vais pintar a varanda, pintas também a parede fora da varanda. A parede como é natural, do outro lado ficaria muito estranho, exato. Sim. Agora, quando estamos a falar, por exemplo, do interior da varanda, e se estivermos a falar, por exemplo, da base do chão da varanda, aí, ao nível da conservação, se não estivermos a falar de uma deterioração que resulte de questões que tenham a ver com o próprio da estrutura do prédio, se estivermos a falar de uma mera conservação, portanto, aí em princípio a responsabilidade já poderá ser do condómino. Portanto, há que fazer sempre aqui uma nuance, isto assumindo que o título constitutivo, portanto, não atribui... Portanto, não diz nada. Exatamente, nada diz. É portanto, se nada diz, portanto, presume-se que, em princípio, portanto, serão... Então o chão fica por conta de cada um.
Por norma a parede, é esse. a parede É da esse, varanda por norma é esse. faz parte da Imaginemos, parede do prédio. se cair, por exemplo, se cair uma parte da parte exterior da varanda, por exemplo, na rua, portanto, e afete um carro, por exemplo, a responsabilidade, e existem decisões nesse sentido, a responsabilidade por norma é sempre do condomínio. Do condomínio. Aí é uma parte comum. Depois, temos uma questão também muito frequente que tem, e entramos na questão financeira, que é provavelmente ligado com a palavra obras, depois é pagar as obras, provavelmente a segunda dor de cabeça afeta as obras. Primeiro conseguir que se façam e depois conseguir pagá-las, ou conseguir que todos paguem. Uma das perguntas que nos colocavam muitas vezes tem que ver com se é possível pedir crédito para obras em nome do condomínio. Se o condomínio pode pedir crédito, imaginando que os condóminos não têm maneira de suportar financeiramente aquele custo. É comum os bancos darem crédito para obras a condomínios? A condomínios não é comum e não é fácil. E faz sentido que assim seja, porque é sempre necessário prestar algumas garantias. Aquilo normalmente, portanto, o que se faz neste tipo de situação, por norma, é cada condómino, a título individual, portanto, contrair um empréstimo. Portanto, poderá ser um empréstimo em termos pessoais, poderá ser um empréstimo para obras, portanto, destinado em concreto para obras, ou eventualmente, portanto, poderá haver ali uma hipoteca, portanto, poderão fazer uma hipoteca sobre a fração, portanto, para que seja concedido um empréstimo. Portanto, isto depois irá ficar um bocadinho ao critério do banco, ao critério das próprias condições que cada condómino tem. Portanto, normalmente, quando existe a necessidade de se realizar obras e quando é necessário um financiamento, portanto, neste caso, quando falamos em financiamento, fará mais sentido para aquelas situações que não estão previstas. Porque quando existe algum planeamento e quando se sabe por antecipação que se vai realizar uma determinada obra, uma obra de envergadura, nesse caso, alguns condomínios começam antecipadamente a delinear um plano de pagamentos para se assegurar depois então. Isso é no mundo ideal, não é? No mundo real. No mundo ideal, muitas vezes é preciso. Muita gente fica com a corda no pescoço na altura em que aparece a conta da obra para pagar, mas não há como fugir, e isso também era uma questão que nos aparecia muitas vezes, até que ponto é que se pode obrigar as pessoas a ter que comparticipar a obra. A questão é que se és condómino tens mesmo que comparticipar a obra, não há como fugir a isso, não é? Exato, porque o facto de sermos condóminos significa que somos comproprietários, ou seja, nós não somos, quando falo numa generalidade, os condóminos não são apenas proprietários da fração, portanto eles são proprietários da fração em termos individuais, mas também são comproprietários da área comum, dos espaços comuns, e nesse caso são responsáveis pela conservação das mesmas. Ora, sendo responsáveis pela conservação das mesmas, serão inerentemente de assumir a responsabilidade da conservação, portanto, e nesse caso são obrigados a pagar. Exatamente. Lá está, com empréstimo, sem empréstimo, sem empréstimo, amigos, o que for, desde que a obra, a realização da obra seja devidamente aprovada, portanto, desde que existe uma deliberação, e esse é o ponto. A obra tem que ser aprovada em Assembleia e tem que ser decidido que se avança. Sim. Ainda que a pessoa tenha votado contra, mas se a obra tiver sido aprovada pela maioria, a obra tem que avançar. Tem que avançar, e o condomínio está vinculado a pagá-la. De que maioria que falamos aqui, Sofia? Aqui neste caso estamos a falar de uma maioria simples. Bom, depende um bocadinho também do tipo de obra, mas se estivermos a falar das obras de conservação, daquelas obras tradicionais, habituais, pintura das fachadas, e estou certa que este ano, infelizmente, muitos prédios irão necessitar os arranjos do telhado, lá dos telhados, exatamente, portanto, isso seguramente que será por maioria simples. Agora, existem outro tipo de obras que poderão requerer de um outro tipo de maioria. Estamos a falar, por exemplo, das obras de inovação. As obras de inovação é aquele tipo de obra que não traz, portanto, traz novidade, portanto, traz assim novidades ao nível estético, uma valorização do imóvel, mas não são necessárias, não são indispensáveis para que o mesmo mantenha as suas funcionalidades. Nesse caso, por norma, portanto, este tipo de obras de inovação obedece à aprovação de uma maioria de 2/3. De 2/3. Nas restantes, aquelas comuns que estamos a falar, de pintar o prédio, arranjar o telhado, maioria simples. Quando dizes maioria simples, não é a maioria simples dos presentes, não é a maioria dos que estão presentes. De acordo com a premilagem. É a maioria da premilagem do edifício, não é? Exatamente. Portanto, juntando as partezinhas de cada um, tem que haver maioria de aprovação. Se essa maioria aprovar, vincula a todos os condóminos. Ficam todos vinculados. Ficam todos obrigados a pagar. E depois temos aquilo que são as chamadas obras urgentes. E aí, como é que fazemos? Pois é, em relação às obras urgentes... O que é isto de obras urgentes? Que conceito é este? Porque o que é urgente para mim pode não ser necessariamente urgente para o administrador do condomínio, não é? Isto nem a propósito. Quando houve recentemente já há alguns aninhos, portanto, uma alteração ao regime da propriedade horizontal,
um dos cuidados do legislador foi no sentido de criar, portanto, de fixar um conceito relativamente ao que é que se considerava como urgente. Portanto, por norma, o que é que se considera uma situação urgente? Estamos a falar daquelas situações que, portanto, há uma situação de perigo para o edifício, para bens, para pessoas. E quando estamos a falar de pessoas, não estamos a falar apenas de condóminos, estamos a falar de utentes, de pessoas que estejam a frequentar o prédio. Portanto, todas aquelas situações que ponham em risco, portanto, ponham em risco, por exemplo, o prédio, a integridade de todos, por exemplo, situações de perigo de explosão, um perigo de incêndio, de inundações, portanto, todas essas situações que sejam suscetíveis de criar esse tipo de situação são enquadráveis ou podem ser enquadráveis porque tem que se averiguar caso a caso o nível de urgência no âmbito das obras urgentes. Qual é a importância destas obras urgentes? É o facto de não obrigarem a uma deliberação, ou seja, na falta ou no impedimento do administrador de condomínio, é possível, qualquer condomínio pode, por sua iniciativa, avançar com essa obra. Mas lá está, é muito importante saber se realmente se trata de uma obra urgente ou não. Porquê? Porque no limite iria-se criar aqui uma abertura ou uma possibilidade para que alguém, por sua iniciativa, que queria realizar uma determinada obra e os restantes não estariam para mim isto era concordar. Urgente. Exatamente. Era urgente e avançava com a obra, estava feito e tanto todos os restantes avançariam. Dizer que a pessoa que considera que a obra é urgente e chega-se à frente para tomar a iniciativa de chamar alguém para corrigir o problema, assume esse custo, é isso? Por norma terá de assumir esse custo. E depois o condomínio deve reembolsá-lo. Portanto, havendo uma antecipação, portanto, imaginemos que é uma situação em que não há tempo para contactar o administrador. Jogar água, sim, exatamente, é preciso chamar alguém. É óbvio que o senhor que vai tratar daquela questão quer receber de imediato. Portanto, se o condómino avançar com esse dinheiro, então nesse caso será direito de reembolso. Lá está, mas tem que ter a certeza de que é uma obra urgente para depois poder ter direito a esse reembolso. Exatamente. E não dizer que eu considerei que pôr aqui isto era bonito e era urgente e agora tenho que é isso, claramente, se for só uma questão estética, seguramente não estamos no âmbito de uma obra urgente. Então, nesse caso, não é preciso de deliberação da Assembleia, pode-se avançar logo e há direito ao reembolso do condómino que se portou. Nas outras obras, nas obras de conservação e nas obras de inovação também, é preciso haver uma Assembleia, é preciso que haja uma aprovação e é preciso que fique descrito em ata. Sim, tudo. Todas as deliberações, tudo deve ficar reduzido em ata. O que estavas a dizer há pouco é que, e lá está, no mundo ideal, iria-se preparar um planeamento de fazer uma cota extraordinária, imagino eu, para se poder ir atempadamente ir juntando dinheiro para a obra. É? Sim, isso no mundo ideal, e alguns condomínios têm a possibilidade. Organizados. Exatamente, organizados e porque é organizado e porque existe também a possibilidade por parte dos restantes condóminos no sentido de ir comparticipando. Nem sempre é assim, como referes bem. Mas vamos falar no nosso mundo ideal. Portanto, no mundo ideal, antecipando a realização da obra 2 anos, portanto, é possível que os condóminos contribuam mensalmente com uma cota extraordinária. Portanto, esses valores depois serão averiguados em função dos orçamentos. É natural que às vezes, quando existe um grande espaço entre o momento em que se começam a pagar as cotas e a altura em que a obra vai ser realizada, é natural que tenha que haver alguma retificação. Ainda assim, significa que os valores já estão daquele lado, independentemente depois no final de haver um ou outro acerto, mas acaba por ser uma espécie de um empréstimo. Vai-se juntando, vai-se amealhando. E depois, na altura, mesmo que seja preciso pôr mais algum, já não dói tanto. Exatamente, já não custa tanto. E vai-se juntando um bocadinho à moda antiga, não é? Vai-se juntando primeiro previamente e só depois é que se faz. Avança. Acaba por ser o mais seguro. É claramente mais seguro e podendo fazer assim era o ideal. Agora, se nem todos puderem ir ao mesmo ritmo, se nem todos puderem cumprir esse plano de pagamentos, há de alguma forma alguma liberdade do condomínio poder decidir o seu plano de pagamentos mais personalizado? Poderá haver uma certa flexibilidade a esse nível, porque por norma aquilo que se fixa é durante um ano, imaginemos, durante um ano todos pagam um determinado X. Isto não significa que, por exemplo, não existam condóminos que não prefiram, por exemplo, em vez de pagar gradualmente, no momento em que vai ser realizada a obra, na altura da adjudicação, que paguem o bolo de um momento para o outro, portanto, e asseguram-se o pagamento de uma forma. Por outro lado, existem condomínios ou condóminos que, face às mais variadas situações de desemprego,
poderão ter maior dificuldade, ainda assim não significa que não possam combinar um acordo de pagamento. Por exemplo, na altura em que recebem um subsídio, em que têm maior solvabilidade e que possam assegurar um valor superior a nível de pagamento. É natural que exista algum... Então há essa liberdade, não há nada que obrigue que seja de uma maneira ou de outra, pode dar liberdade para se poder... Existe liberdade, aquilo que realmente importa é que os planos de pagamento, na medida do possível, sejam cumpridos e sejam assegurados. Que, no fundo é que o dinheiro apareça no final para pagar a obra. Isto é uma questão de matemática. Antes, durante ou depois, que o dinheiro apareça para cumprir os compromissos. Depois falamos então de uma dúvida que aparece muitas vezes, que tem a ver com a fatura. Para quem é que vai a fatura? Se eu posso pedir a minha parte daquilo que eu paguei, também uma fatura para mim, a fatura dá para meter no IRS ou não? Conta-me tudo. Em relação à fatura, bom, a fatura é emitida em nome do condomínio, porque é o condomínio que manda realizar a obra. É uma fatura para o condomínio? É uma fatura, só uma única fatura. O que é que os condóminos recebem então? Aquilo que os condóminos recebem, quanto muito será um recibo relativamente aos valores pagos. Por exemplo, se estamos a falar de um adiantamento, portanto, sempre que é recebido um adiantamento, nesse caso, portanto, é emitido um recibo relativamente a cada um desses valores. Portanto, este é o padrão, é aquilo que se realiza. No fundo é como as cotas das cotas de condomínio. Exatamente. É mais uma cota, é uma cota extraordinária. É uma cota extraordinária, provavelmente, sim. Depois, em relação às deduções, portanto, infelizmente não é possível deduzir. Portanto, não entra no IRS? Não entra no âmbito do IRS, isto ao nível dos proprietários. Existe uma pequena exceção relativamente às frações autónomas que se encontrem arrendadas, portanto, e agora estamos a falar de contratos de longa duração, desde que os contratos estejam devidamente comunicados às finanças. Portanto, os condóminos proprietários podem deduzir portanto, os encargos que têm com a fração autónoma, nomeadamente as obras, a realização de obras, portanto, no âmbito do contrato de arrendamento. Então, os condóminos que sejam senhorios, né, só assim, os senhorios. Os senhorios podem usar esses recibos das cotas extraordinárias e deduzi-los no IRS, sim, tal como podem com as cotas regulares. Sim, não é? No fundo, são todas as despesas, aquilo que está previsto, são todas as despesas inerentes àquela fração. Mas neste caso é necessário, por norma, apresentar, portanto, neste caso, a fatura que foi emitida ao condomínio, neste caso. Também é necessário... Mas pede uma cópia da fatura para ficar com uma cópia para juntar? A fatura não é para si, é para exatamente. É para o condomínio. Portanto, ou seja, tem que, no fundo, o que é que a autoridade tributária precisa saber? Precisa saber que existiu um valor que foi pago, portanto, o valor global. Precisa também de saber qual foi a parte que foi paga por aquele condomínio. Por exemplo, a ata a mencionar o valor de acordo com a permilagem, exatamente. E também, normalmente, uma prova de transferência, ou seja, uma prova em como aquele valor foi realmente liquidado. Portanto, e essa informação, em princípio, será suficiente para se poder fazer as tais deduções. Então essa sim é dedutível no IRS. Senhorios podem deduzir sim, cotas regulares e cotas extraordinárias, sejam para obras, sejam para os fins que forem. Essas cotas extraordinárias, assim, entram no IRS. Para os restantes condóminos, é possível que esta despesa com a obra que conservou o imóvel, que valorizou o imóvel, venha a entrar mais tarde, quando venderem a casa, pode ser deduzida ao imposto sobre mais-valias? Não, por enquanto, não. Não está previsto? Não está previsto. Portanto, estas obras, em termos de despesa, essa despesa não é dedutível, para quem não é senhorio, não é dedutível em lado nenhum. Não. Nem nos impostos, nem no IRS, nem nas mais-valias, nem nada disso. Portanto, é uma cota extraordinária, paga de qualquer forma como qualquer outra cota ordinária, e é apenas o recibo do condomínio que fica como prova desse pagamento, e no fundo é o cumprimento da sua obrigação enquanto proprietário daquela parte comum. Muitas outras perguntas te chegam diariamente, nós sabemos, Sofia, sobre obras de condomínio, imagino que vais ter, e sobretudo depois deste inverno que vais ter muitas mais. Agradeço por este bocadinho que estiveste aqui connosco. Obrigada. E pelo trabalho que fazes diariamente em responder às questões. Também, se tiver outras questões para colocar à Sofia e à restante equipa, pode sempre fazer-nos chegar, também ao serviço de informação da DEC Proteste, que está sempre disponível. De resto, tem também todas as informações no portal da DEC Proteste, em dec.proteste.pt. Eu sou Ana Santos Gomes e estou consigo no Pode Poupar, que contou, neste caso, com o apoio à produção do Cláudio Nogueira. Voltamos no próximo episódio. Espero por si. Até à próxima.